Eu fiz uma pergunta pro pessoal lá do Instagram. Você acha que você precisa estudar ou o seu guia espiritual já tem resposta para tudo? E a resposta, gente, foi surpreendente. Eu já ouvi muitas vezes ao longo desses anos de sacerdócio dentro da Umbanda: "Ah, mãe Jana, as minhas entidades aprenderam tudo em vida. Para que então que eu vou estudar? Qual é a necessidade de estudar, de ler, de aprender?" E sinceramente, eu achei que muita gente ia responder dessa mesma maneira, mas não. Todas as pessoas responderam a mesma coisa: eu preciso e quero estudar. E isso me mostrou uma coisa muito bonita. Existe sede de conhecimento, mas também me mostrou uma certa dor, um pouco silenciosa, tímida. Muita gente quer estudar, mas não sabe por onde começar. Não sabe o que buscar, não sabe em quem confiar, não sabe separar o que é fundamento de fantasia. Numa era com tanta informação de qualidade, é mesmo difícil da gente encontrar. Então, eu gravei esse vídeo para ser essa primeira luz no seu caminho. Se você está começando, ou até se você já está há algum tempo na Umbanda, mas sente que a sua base ainda é um pouco frágil, esse vídeo é para você. Estudar a espiritualidade, gente, não é acumular informação. É aprender a construir um bom fundamento dentro de si. Porque existe uma coisa que muita gente esquece. O médium precisa se preparar para a sabedoria do guia. O guia espiritual, ele vai trazer ensinamento, vai trazer orientação, vai trazer luz, mas esse ensinamento precisa encontrar um terreno fértil para florescer. E esse terreno é você. Quanto mais você amadurece, quanto mais você estuda, quanto mais você observa a vida mesmo, o cotidiano, você amplia a sua consciência e desenvolve discernimento para separar mesmo o que é bom e o que não é. Mais preparado você fica para compreender aquilo que a espiritualidade quer te ensinar. Porque às vezes o guia fala, claro que fala, mas falta repertório interno para o médium entender. Às vezes o guia te orienta, mas falta certa maturidade emocional para você sustentar aquele ensinamento, para você ser um chão fértil. Às vezes a espiritualidade te aponta um caminho, mas falta fundamento para você reconhecer qual é essa direção. Então estudar não é desconfiar da sabedoria espiritual de jeito nenhum. É honrar essa sabedoria, é você se tornar apto para receber ela. Quando um guia atende através de um médium, existe ali uma sabedoria espiritual, mas também existe um instrumento humano. Isso não pode ser negado. E quanto mais preparado você, que é esse instrumento, estiver emocionalmente, intelectualmente e espiritualmente, melhor você vai poder servir. Existem 3 pilares para um bom desenvolvimento espiritual. O primeiro, o fundamento. Você precisa começar pela base. Antes de você querer entender incorporação, mediunidade, os mistérios da espiritualidade, começa pelo fundamento. E aí tem perguntas muito básicas, que são: o que é Umbanda? Quais são os princípios da Umbanda? O que é um guia espiritual? O que é um orixá? Qual é a função do terreiro? O que é mediunidade? Sem base, qualquer coisa pode parecer verdade. O segundo pilar, discernimento. Você precisa estudar com fontes confiáveis, porque nem todo conteúdo espiritual na internet tem fundamento. A gente vê muita fantasia por aí, né? Então, o que você precisa buscar? Livros sérios, sacerdotes responsáveis, casas comprometidas com os fundamentos da Umbanda. E aí, adicionalmente, estudo coletivo é muito bom, é uma tradição oral bem transmitida, e fugir, evitar sensacionalismo,
promessa pronta do tipo, trago seu amor em 3 dias, trago seu conhecimento em 3 dias, e medo espiritual como forma de manipulação. Foge disso. Terceiro pilar, autoconhecimento. Você precisa estudar a você mesmo. Espiritualidade também exige você se conhecer. Você precisa se perguntar: os meus medos interferem no que eu percebo? Eu estou buscando verdade ou validação? E um ponto-chave: a minha ansiedade está falando mais alto do que a minha intuição? São perguntas que a gente precisa se fazer com honestidade, porque o primeiro livro que o médium precisa ler é a própria alma. Eu quero construir esse caminho com você aqui no canal. Por isso eu criei uma playlist que se chama Comece Fundamentos, que são vídeos curtinhos, simples, mas muito responsáveis, para ajudar você a criar uma base espiritual sólida, concreta na Umbanda. Se inscreve aqui no canal e caminha comigo, porque o guia espiritual ele caminha do seu lado, mas o fundamento é uma base que você precisa construir dentro de si. A gente continua essa conversa com fé e humanidade. Até a próxima!